E nesta manhã eu quero continuar, dar sequência com você a respeito das verdades que temos meditado na questão relacionada com o Espírito Santo, a presença do Espírito. E como tudo isto começa? Bem, você e eu sabemos que, primeiro, a pessoa do Espírito Santo, ela faz parte da Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, na pessoa dele, segundo a sua glória, o seu poder, segundo a manifestação da sua autoridade, da sua própria palavra. Se você puder, por gentileza, abrir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1, só para você e eu termos uma noção clara do que nós vamos meditar nesta manhã. Diz que o Verbo, no princípio, estava com Deus e o Verbo era Deus. Retrata aqui para nós de forma muito clara que Jesus é o Verbo, ele estava no princípio, ele é a palavra, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, você e eu podemos entender que tudo que existe na criação foi feita por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Partindo deste princípio, você pode entender claramente que a Bíblia está nos afirmando, nos mostrando, amados, que nós não somos frutos do caos, de uma evolução. Aí você fala, mas você fica insistindo nisso. É óbvio, e o óbvio só é óbvio para pessoas esclarecidas, então vamos esclarecer. Você é plano de Deus, você é projeto de Deus, você é ideia de Deus, você é criação de Deus. Aí eu afirmo isso todos os dias, isso faz parte da minha identidade, isso faz parte da minha essência de ser, não de ter, mas de ser. Todos os dias eu reconheço, eu confesso, eu busco na minha mente, no meu coração, entender que eu sou um projeto de Deus, que a minha vida faz parte do projeto de Deus, do plano de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, diz a Bíblia, nada do que foi feito se fez, nada existe. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele faz isto por amor a você e a mim, criando um ambiente perfeito para que nós possamos viver e estar, como também foi declarado nas Escrituras sagradas. O jardim do Éden, eis que viu Deus tudo quanto tinha feito e era bom e era perfeito. O homem rejeitou isto, o homem abandonou, o homem perdeu isto, o homem abriu mão disto. Deus não abriu mão do homem, o homem abriu mão de Deus, o homem vive sem Deus, o homem vive no pecado, satisfazendo os seus desejos egoístas, satisfazendo os seus desejos carnais, os seus instintos carnais. E as Escrituras Sagradas, então, nos mostram claramente que Deus, por não desistir do homem, enviou aquele que é o Criador, aquele que é o feitor, aquele que é o autor de toda a criação. Tudo foi Ele que fez, tudo foi feito por Ele. Ele sustenta todas as coisas. Por gentileza, tenho pedido esta semana para que você abra um pouco mais as Escrituras Sagradas comigo. Peço-lhe também hoje que você faça isso. Hebreus capítulo número 1, mais uma vez trazendo-nos a revelação, a confirmação de que o mundo, a existência do universo, foi estabelecida, foi criada por Jesus. Ele fez, Ele criou. E Hebreus 1 diz assim, havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias,
Deus, que no passado falou pelos profetas, nos falou pelo Filho, a quem, ao Filho, constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então eu disse e vou repetir, confirmando aquilo que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Quando a Bíblia fala todas as coisas, Jesus não criou só a terra. Ele não estava na palavra de Deus criando só o Éden. Não, todo o universo, toda a existência. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus. Por isso que quando Jesus esteve entre nós, Deus desceu dos céus à terra. Deus se apresentou ao homem de maneira plena e perfeita na pessoa de Jesus. Sustentando ele, Jesus, diz a Bíblia, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado por Jesus, pela palavra. Nada acontece na história da humanidade, nada acontece no universo, nada acontece na sua vida, na minha vida, sem a permissão, sem o conhecimento de Deus. Por isso que nós insistimos que diante das circunstâncias que não nos são agradáveis, circunstâncias que muitas vezes nos pegam de surpresa, circunstâncias na vida que nós não semeamos, que nós não planejamos, que nós não provocamos. A Bíblia está dizendo que Ele sustenta, Ele organiza, Ele domina, Ele governa sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da autoridade, do poder da palavra de Jesus. Então nada na sua vida, nem os sofrimentos, nem as tentações, lhe são chegadas sem a permissão de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quando você e eu somos tentados, Deus não nos permite sermos tentados além do que nós podemos suportar. Mas antes, com a tentação, nos dá também um escape para que a possamos suportar. É por isso que a Bíblia diz que em meio às tribulações, às piores provações, ainda que sujeitos à morte física, Deus está no controle de todas as coisas por meio de Jesus. E por causa disto, porque Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, nada pode nos separar do amor dele que está em Cristo Jesus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, depois que ele ofereceu-se a si mesmo, diz Hebreus capítulo 1, depois que ele se doou, depois que ele se entregou, ele fez a purificação dos nossos pecados, ele nos perdoou, ele nos comprou com o seu sangue, por isso foi pago um alto preço por você e por mim, e aí ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, à direita de Deus. Jesus abriu mão de ser Deus, de ser como Deus, ele é o Deus Filho, ele abriu mão de ser como Deus. Ele veio a este mundo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasce sangue e carne, cresce, sofre todo tipo de tentação, sofre a morte de cruz. Veja bem que isto é importante você e eu percebermos. Ele sofre a morte de cruz. E nesta morte de cruz que ele sofre, ele agora passa a receber no seu corpo o nosso pecado, o seu e o meu. E tomando sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa impiedade, ele não só morre naquela cruz, como ele nos faz morrer juntamente com ele. E por causa do sangue dele derramado naquela cruz, diz o escritor aos Hebreus, ele fez, depois de ter feito a purificação dos pecados,
Ele nos purificou, Ele nos inocentou. O sangue de Jesus Cristo nos justificou, nos purificou, nos inocentou e trouxe para nós, para a sua e para a minha vida, a libertação de uma consciência condenada, de lembranças e memórias do nosso passado, do pecado que nos oprimia, nos escravizava. E agora, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele foi exaltado aos céus, ele foi ressuscitado, ele foi exaltado aos céus e recebido na glória do Pai. Ele recebe agora a glória do Pai e ele assenta-se à destra, à direita do Pai. E ao estar ali, Deus recebe-o e coloca todas as coisas, diz a Bíblia. Ele torna-se superior aos anjos, mais excelente do que todos os nomes sobre a face da terra. O nome dele é colocado. Todas as coisas estão abaixo dos seus pés, como estrado dos seus pés. Ele tem a autoridade, o domínio, o poder sobre tudo e sobre todos. E agora, este Deus poderoso, maravilhoso, entrega para Jesus a promessa do Espírito Santo, feita em todo o Velho Testamento, explícita no livro de Joel, um dos profetas menores, e este Jesus ressurreto, assentado à destra do Deus Pai, ele agora recebe a promessa do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz em Atos que ele derrama o Espírito Santo sobre a vida dos homens, este, o Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo que existe. E agora no Evangelho de João, no capítulo de número 3, então, a palavra de Deus vai nos mostrar o caminho para este encontro e esta vida nova. Eu sei que ao longo dos séculos, a própria igreja, chamada instituição, não a igreja de Jesus, ela, não quero estabelecer aqui o critério da motivação, mas ela perdeu o fundamento, a base daquilo que Deus diz que é necessário para o homem viver uma vida nova. No intuito, talvez, de querer agregar o maior número de pessoas e de fazer com que estas experimentem uma vida nova, a salvação em Cristo Jesus, me parece que o Evangelho foi diluído, que não se trouxe junto com a pregação a verdade de Cristo e este crucificado. Parece que as pessoas diluíram um pouco, se não muito, a questão da experiência com Deus de forma libertadora e, ao mesmo tempo, um comprometimento e uma disposição de mente, de espírito, de vida, onde entende-se que não vivemos mais para nós mesmos. Isto é algo que você precisa trazer no seu corpo todos os dias, na sua lembrança, na sua memória. Todos os dias você precisa trazer isso, dizer: Senhor, eu trago no meu corpo o morrer de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive. É Cristo quem vive em mim. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua paz, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua misericórdia. Então, tudo isto é importante você e eu entendermos, diz respeito à vida cristã. Ficou fácil, né? Eu sou nascido de novo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou na igreja, eu mudei de religião, eu agora não fumo, eu não bebo, eu agora não vou mais para as festas, para as gandaias, eu não tenho mais relação sexual fora do casamento, eu não tenho mais o meu corpo levado para a fornicação, eu agora sou uma pessoa que larguei o adultério. Gente, isso tudo é maravilhoso, glória a Deus que nós podemos fazer isso. Mas conversão, ela é algo que tem que ser feito, gerado em nós de dentro para fora. No Evangelho de João, no capítulo 3, a Bíblia diz assim que entre os fariseus tinha um homem, ele chamava Nicodemos. E esse Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, ele era um mestre, ele era um daqueles que estava na nata dos líderes. E este homem
de noite ele foi ter com Jesus e ele fez uma apresentação, ele se apresentou com um elogio. E ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos e todos os judeus e todos os principais da sinagoga, os sacerdotes, estavam acompanhando a vida, o ministério de Jesus, vendo o que ele estava fazendo, qual era a repercussão da sua pessoa, do seu nome ali dentro daquele movimento que estava acontecendo. Eles estavam observando. E ele faz então esta colocação para Jesus, e Jesus responde a Nicodemos no capítulo 3 de João, no versículo 3. A esta colocação, a esta abordagem, a esta introdução, a esta apresentação que Nicodemos faz a Jesus, Jesus responde assim para ele: Ô Nicodemos, eu te digo em verdade que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu, sinceramente, eu fico meio intrigado com essas coisas assim, né? Jesus, ele faz isso o tempo todo. Mas veja, ele faz uma apresentação, um elogio, um reconhecimento, uma honra, chama ele de rabi, quer dizer, está chamando ele de mestre. E Jesus fala: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode o homem nascer de novo? Vai entrar no ventre da mãe para nascer segunda vez? É reencarnação? Como é que funciona isso? Verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Então não pensa em coisas físicas não, Nicodemos. Não estou falando com você em reencarnação, não estou falando com você em nada que seja algo que você não possa viver hoje, aqui agora. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Espírito aqui em letra maiúscula, como eu já disse, representando o Espírito Santo. É Espírito, se torna espiritual, porque recebe um novo Espírito. Não se admire, não te admires, não te espantes, não fique espantado, surpreso, não te surpreendas por eu te dizer, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo, Nicodemos. E o Nicodemos ali fica meio perplexo, sem saber, e aí Jesus falou: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos não entendeu nada. Falou: Senhor, como é que vai suceder isso? O que é isso? Nascer do Espírito? Não tem nada a ver com voltar para o ventre da minha mãe, não tem. Senhor, como é que funciona esse negócio de nascer do Espírito? O vento sopra, você ouve a voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. É óbvio, Senhor, eu não tenho domínio do vento, é natureza. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como que funciona isso? Aí Jesus falou: Nicodemos, você me chamou de mestre. Você é mestre em Israel e você não compreende essas coisas, né? Você não entende. Se eu estou te falando daquilo que eu testifiquei, daquilo que eu vi, mas vocês não aceitam o testemunho, eu estou falando com vocês o tempo todo, eu vim de Deus, eu vim para que os homens recebam vida, eu vim para dar vida, eu vim para que os homens se arrependam dos seus pecados, eu vim para que os homens sejam salvos. Vocês não entendem isso. Trata de coisas terrenas, eu estou falando aqui do que eu vim fazer aqui agora, mas vocês não entendem como vocês vão crer nas coisas celestiais. O novo nascimento, ele não tem relação com mudança de religião, gente. Ele não tem relação com mudança de hábitos, relação no sentido fundamental e básico, tá? Tem sim relação. Mas no sentido da base, do fundamento, não é porque uma pessoa muda de religião, para ficar melhor esclarecido, que ela nasce de novo. Não é porque alguém deixa de fumar, beber, prostituir, ter relação sexual fora do casamento, matar, roubar. Eu já conheci gente que, sem nascer de novo,
abandonou todos estes maus hábitos. Abandonou, parou de fumar, parou de beber, parou de fazer um monte de coisa, resolveu viver uma vida tranquila, uma vida honesta. Eu conheço gente assim. E, no entanto, essas pessoas, elas não têm nenhuma relação com religião. Elas não nasceram de novo. Porque novo nascimento é obra de Deus na vida do homem. Eu posso, através da minha autossuficiência, por isso os livros de autoajuda, ajuda que você oferece a você mesmo, eu posso mudar muitas coisas na minha vida a partir de uma mudança mental, inclusive, mindset, como eles falam. Eu posso trabalhar isso a partir da minha existência, do meu intelecto. O que Jesus está falando e o que eu estou falando com você é algo sobrenatural. É algo que é realizado na sua e na minha vida por meio de um Deus que se chama Jesus, o Deus Messias, o ungido. Esse Cristo que veio para transformar o homem que ele havia criado, porque todas as coisas foram criadas por ele, tudo que se fez foi feito por ele. Então ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e agora este homem criado à sua imagem e semelhança abandona esta imagem, rejeita esta semelhança, mas Jesus, o Verbo, o Deus que sustenta, o Deus que criou todas as coisas pela sua palavra, abre mão de ser Deus e toma parte agora em sangue, em carne, como você e eu, com nossas limitações, com nossas inquietudes, com nossos sentimentos, com nossas emoções que muitas vezes são desestabilizadas e nos levam para a ansiedade, para a angústia. Jesus experimentou tudo isso, esses sentimentos. A sua alma se angustiou ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. A sua alma se angustiou de uma forma tão intensa e profunda, temendo ele a separação da comunhão com Deus, que ele disse, se possível for, passa de mim este cálice. Isso aqui é emoção, é alma, são sentimentos que Jesus os tinha. E esse Jesus, que nos criou a sua imagem e semelhança, a qual imagem e semelhança nós rejeitamos, abandonamos e desprezamos. Ele, por amor, não desistiu de nós. Veio a este mundo, tomou forma de homem, sangue e carne, habitou entre nós, viveu tudo aquilo que você e eu possamos um dia viver ou não. Ele viveu, ele suportou, ele enfrentou todas as situações, as mais improváveis que você pudesse pensar algum dia viver. Ele experimentou, sofreu todas as tentações e depois de passar por tudo isso, ele ainda entrega a sua vida como um sacrifício, vai aos céus, se oferece a Deus como um cordeiro imaculado, derrama o seu sangue, compra a sua, a minha vida de toda a humanidade. Ele compra de forma universal. Por isso que não pode haver na nossa cabeça esta ideia equivocada de uma predestinação fatalista. Crer na soberania de Deus é algo que você e eu jamais vamos poder negar. Mas, ao mesmo tempo, querer explicar a soberania de Deus no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a isso, aquilo outro, não faça isso, você não vai conseguir. Então, a universalidade desta salvação diz respeito ao sacrifício perfeito de Jesus. E então, neste sacrifício perfeito, olha que coisa maravilhosa, ele agora nos oferece, a você e a mim, a possibilidade de nascermos de novo. O novo nascimento que vem pela ação misericordiosa, amorosa, graciosa, bondosa deste Pai, na pessoa do seu Filho Jesus, que age em nós pelo Espírito Santo. Aí entra a ação do Espírito, o mover do Espírito. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não cremos, por causa da incredulidade. Quando Gálatas, capítulo 5, diz que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito,
e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É verdade. Enquanto o homem não é nascido de novo, o Espírito Santo, que paira sobre a face da terra, ele fica trabalhando para convencer o homem. E o homem, sendo ele carnal, ele quer satisfazer os seus instintos carnais. E o Espírito Santo fica ali movendo, querendo levar este homem ao conhecimento e à revelação da palavra, para que então o homem decida no seu livre-arbítrio. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Deus age de forma soberana e universal sobre toda a terra e sobre todos os homens, com o seu Espírito Santo, para que o homem se arrependa, se converta, se entregue, se renda. E o Espírito Santo fica se movendo ali em toda a terra para abençoar, para convencer o homem, para levar o homem ao arrependimento. Mas o homem, entenda bem, meu irmão e minha irmã, com o seu livre-arbítrio, com a sua opção, com a sua escolha, ele precisa agora entregar a sua vida. Ele precisa agora render-se ao Criador. Ele precisa render-se a Jesus Cristo. Reconhecer a sua iniquidade, o seu pecado. E ao reconhecer, ele vai entregar-se. Ele vai render-se. Ele vai reconhecer que ele é miserável, que ele é um pecador, que ele é um condenado, que ele está debaixo de uma sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Existe uma sentença e o homem agora, debaixo desta sentença, debaixo desta convicção de pecado, ele se rende a Jesus. Ele entrega a sua vida a Jesus. Ele confessa a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. E quando ele faz isto, o Espírito Santo agora age na vida dele, move dentro da vida dele. O Espírito Santo é derramado sobre ele, vem habitar nele e faz com que este homem agora, que se rende, que confessa a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, que entrega a sua vida a ele, este homem agora é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se une ao Espírito dele, porque quando o homem entrega a sua vida a Jesus, confessa Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, quando ele crê no coração para a justificação, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando o homem faz isto, o Espírito Santo vem e se une ao Espírito dele, ele recebe um novo Espírito, esta é a promessa de Jesus. E com este novo Espírito, habitado agora pelo Espírito Santo, o homem nasce de novo. O homem recebe uma nova vida, um novo espírito, um novo coração. Tem a sua mente agora renovada, transformada pelo poder de Deus e da sua palavra. E agora este homem passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Passa a ser ensinado pelo Espírito Santo. Passa a ser dominado pelo Espírito Santo. Se torna agora sensível ao Espírito Santo. E toda esta experiência de novo nascimento agora vai ser acrescentada, vai ser manifestada na pessoa de um ser espiritual, não mais carnal. Olha que interessante. Lá atrás, você vivia na carnalidade. Por um tempo de ação do Espírito Santo, você chega e é convencido pelo Espírito, e é transformado, e é libertado, nasce de novo. E agora você é dominado pelo Espírito Santo, e passa a ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de intensidade com o Espírito. Daí a importância da oração. Daí a importância da leitura das Escrituras Sagradas. Daí a importância de doarmos, investirmos, gastarmos, use o nome que você quiser, com a intimidade com o Espírito Santo, com Deus, o nosso Pai. Quando você e eu experimentamos isso, a nossa vida muda. Toda a nossa ansiedade, inquietude, toda a nossa insegurança, você vai colocar no altar. Quando eu digo no altar, não pense naquele púlpito da igreja, não. Não pense no altar físico, não, porque o altar de Deus somos nós.
O altar de Deus, a habitação de Deus, o templo de Deus somos nós. Quando eu digo colocar no altar, é você colocar em oração. É você colocar diante do Senhor com o seu coração aberto. Dizer, Senhor, tá ruim, tá pesado, tá inseguro, não tá bom, mas eu não tenho outro recurso. Gente, esse é o ponto. Qual o recurso que nós temos, se não a oração? Se você e eu não orarmos, nós nunca vamos entender que a resposta, que o socorro de Deus, ele só vem mediante o nosso clamor e a nossa oração. Então a nossa oração, a nossa intimidade com Deus, ela deve ser todos os dias, em todo o tempo, e aí nunca pensando que é uma coisa religiosa, de momento, ou uma coisa que você vai falar assim, eu vou agora orar e... Não, você vai orar. Por exemplo, eu oro por uma questão de enfermidade para uma pessoa e eu posso orar todos os dias, enquanto ela não for curada, ou eu posso orar uma vez e descansar. Quem vai determinar isto é o Espírito Santo. Aí, porque às vezes eu ouço a pessoa falar, mas você já orou e não confiou? Orei, confiei, entreguei. Mas se eu entendo que eu devo continuar orando todos os dias, eu vou orar todos os dias. Você orou e não vai orar todos os dias? Não, se eu entendo pelo Espírito que eu orei, entreguei, que agora Deus vai fazer, vai responder, eu não preciso orar mais. Agora, como que isso é definido? Pela sensibilidade ao Espírito. É o Espírito Santo que te move. É o Espírito Santo que te guia, é o Espírito Santo que te ensina. Esta foi a promessa de Jesus. Vocês não ficarão órfãos, vocês vão receber outro Consolador, o Espírito da verdade. Esse Espírito vai ensinar vocês, vai conduzir vocês, vai levar vocês ao melhor entendimento e à melhor experiência com o meu Pai e com o relacionamento de intimidade com Ele. Então, este é o ponto fundamental, o novo nascimento. Depois do novo nascimento, as outras coisas serão acrescentadas, serão levadas para a sua vida numa dimensão onde você vai tornar-se agora uma pessoa espiritual. E como alguém espiritual, você é guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo você faz morrer os desejos deste corpo. Que as pessoas... muitos, inclusive, são enganados e caem porque acham que uma vez que nasceu de novo não vai ser mais tentado. Não, deixa eu dar uma notícia para você. É aí que você vai ser tentado. Gente, lá atrás, a nossa tentação era um pulo, era só um gatilho para o pecado. O que acontecia? A gente tinha o desejo, que é a tentação, e já ia logo se esbaldar no pecado para satisfazer os desejos, os nossos instintos. Agora, nós continuamos sendo tentados. Só que nós vamos rejeitar a tentação, porque o Espírito Santo, olha a palavra santo, a gente está tão acostumado com essa palavra, né? O Espírito que é santo vai dizer para você e para mim, não ao pecado, e sim à santidade. Porque o Espírito é que nos guia. É Ele quem vai nos lembrar que pecado mata. É Ele quem vai nos dizer que você pode ficar livre da tentação e rejeitá-la pelo poder da palavra de Deus que habita em você. Porque se Jesus é a palavra, se você crê que Jesus é o verbo, que ele é a palavra, habitou entre nós, ele mesmo disse, o próprio Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ele, Jesus, é a verdade. Ele, Jesus, é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, se ele é a palavra, se ele é a verdade, ele habita em nós. E se ele habita em nós, o mesmo poder que criou todo o universo, o mesmo poder que sustenta todas as coisas no universo, habita dentro de você. E este mesmo poder vai sustentar você diante das circunstâncias da vida. Quer sejam elas agradáveis ou não, quer sejam elas boas ou ruins, quer sejam elas em qualquer nível de intensidade das suas emoções, Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, Ele habitando em nós, na pessoa do seu Filho Jesus e por meio do seu Espírito Santo, Ele vai sempre nos conduzir a uma vida de santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias.